Bom dia, graça e paz a todos, amém? Hoje é um dia especial, pelo menos para um gênero aí, que é o feminino, né? Então vamos puxar o saco para o nosso lado. Homens, adora, né? Não precisa dar presente, só o que a gente reivindica é outras coisas que a gente vai citar, né? Mas vamos continuar sentados, mesmo sentados como você está. Hoje a gente vai dar um descanso, ninguém vai ficar levantando, tá? Vamos ficar sentados. Presente para as mulheres, fiquem sentadas. E nós vamos orar nesse momento para que Deus venha falar através da sua palavra para cada um aqui. Não especificamente para os homens, mas não só especificamente para as mulheres, mas para os homens também. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem que falar para homens e mulheres em todos os tempos, em todas as gerações. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo louvor que foi feito agora para ti, para o teu trono, Senhor. Obrigado por cada pessoa que aqui está com esse intuito de louvar e aprender mais de ti. Que teu Santo Espírito venha falar através da tua palavra com cada vida aqui. Que a palavra se impacta, Senhor, a cada coração. Que possa mover pessoas, Senhor, para criar mais pessoas ainda e trazer mais pessoas para o Evangelho, para a tua casa, Senhor. Fica com cada uma aqui abençoando esse dia. Que nós mulheres possamos continuar sendo esse instrumento teu na tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Já deixe sua Bíblia aberta em Gênesis 2. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Para quem não sabe, né, Dia Internacional da Mulher é marcado através de lutas por direitos trabalhistas e igualdade de gênero. Essas reivindicações, elas remontam desde o início do século XX, quando mulheres operárias lutavam por seus direitos trabalhistas. Para você ter uma ideia, tem mulher que nem sabe, as mulheres trabalhavam 16 horas por dia. Quando elas engravidavam, 2, 3 dias depois que ela ganhava a criança, o chefe lá do setor já chamava. E fulana, não vem trabalhar? 2, 3 dias depois de ter dado à luz a um filho. Então, elas não tinham direitos. Muitas eram mandadas embora. Algumas, quando não tinha com quem deixar os filhos, levavam seus filhos para dentro dessas fábricas, porque a mãozinha da criança é pequena e servia para pegar o fio nas tecelagens, amarrar, dar nozinho. Então, veja que a vida da mulher no início do século XX não era fácil. É marcado por lutas, passeatas, greves, para diminuir essa jornada de trabalho, ter direitos trabalhistas, melhorar a qualidade de vida dentro do trabalho. Vocês acham que a mulher desse século XX, desse início do século XX, ela saiu para o trabalho porque ela queria trabalhar? A mulher já trabalha dobrado, mas ela precisava. E hoje a gente vê que muitas mulheres trabalham fora e ajudam na renda familiar. A estrutura familiar mudou bastante com a entrada dessas mulheres no setor operário, no setor de trabalho. Hoje, muitas mulheres até trocaram os papéis. Elas trabalham e o homem fica em casa cuidando dos filhos e do lar. Tem muitos casos assim. Aqui no Brasil, a mulher ela passa a ter direitos a votar em 1932, no governo de Getúlio Vargas. Ela passa a ter o direito de votar. Olha só, em 32. Então, não é uma coisa tão nova. Segundo o IBGE, mostra que a mulher ganha menos que os homens fazendo a mesma coisa, tendo a mesma função. Elas ganham menos. Isso é errado? Com certeza. A mulher tem capacidade de fazer 20 coisas ao mesmo tempo. O homem, bobear uns 3. Né? E a gente vê que isso e ganha salários inferiores a eles. Né? A violência doméstica, mesmo com todas essas lutas, esses ganhos trabalhistas, não mudou. A violência doméstica, nos últimos anos, continua aumentando. Segundo dados do IBGE, de 2025, 1.568 mulheres na faixa etária de 25 a 34 anos foram assassinadas. 4 mulheres por dia são assassinadas no Brasil.
Isso é um dado, assim, terrível. E nós começamos janeiro já vendo essa contagem aí. O ano que vem vocês vão ver como vai dobrar esses casos. E agora o ritmo de assassinatos é diferente. Os homens falam assim, esses homens, né, usados por Satanás. Mata até os filhos. Ela não quer ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Vou tirar até o direito dela ser mãe, de ter filhos. E aí mata os filhos quando não consegue matar todo mundo. Isso é uma obra satânica, né? Mesmo com a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, a gente acha que isso vai assegurar a proteção à mulher. Não, não tem protegido. Muitas têm até essas leis protetivas, mas eles dão um jeito de matá-las. Quando não matam, mutilam. Tem muitas mulheres passando por processo de cirurgias plásticas, deformadas pelas ações desses homens que diziam tanto que a amava. Casei com você porque eu amo. Né? Lembra que a gente já fala sempre? Paixão e amor são bem diferentes, né? Amor é uma escolha. Bom, a Bíblia, ela vai relatar sobre muitas mulheres. Muitas acertaram, muitas falharam, a maioria serve de exemplo para nós, mesmo com as falhas. Porque é falhando e errando que a gente acerta também. A gente ganha experiência com os erros, não só acertando. E essas mulheres da Bíblia, elas mostram bastante essas lições para nós. É claro que se eu fosse hoje de manhã falar sobre todas elas, não teria horário para isso, né? Eu vou me ater a apenas uma, a primeira, aquela que até nós, mulheres, fazemos piada sobre ela. Eva, a primeira, a criada por Deus, né? E aí a gente vai ver em Gênesis 2:18. Vamos ver quem é rápido de Bíblia agora. Gênesis 2:18, pode deixar aberto aí em Gênesis 2. E o 3 a gente vai usar também. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Não é bom que o homem esteja só. O homem estava bem, né? Tem homem que fala assim: nossa, eu prefiro ficar só, não é nada. Só da boca para fora. Os homens gostam da companhia da mulher. Né? Eles gostam de estar ao lado daquela ali, né? Perfumada, cheirosa, que faz as coisas que ele gosta, né? Que dá carinho, eles gostam. Mas muitas às vezes têm dificuldade de demonstrar isso. E a gente vê aí que Eva, ela é acusada muitas vezes injustamente, até por nós mulheres. Quantas de vocês já ouviram aquela piadinha, né, de mau gosto pelas cristãs? Quando eu morrer e estiver lá no céu, a primeira que eu vou procurar é a Eva. Vou perguntar para ela por que ela fez aquilo. A gente tem dor no parto, a gente tem cólica todo mês. Vou perguntar para Eva por que ela fez isso, porque a gente não ia ter isso. Imagina, com certeza ia ter as dores no parto. Se as dores do parto não fossem existir, não teria pessoa, e fosse tão rápida assim, porque a estrutura humana, do corpo humano, foi feito para isso, para dilatar. Né? Dilatar para expelir essa criança. A mulher sente sim as dores, sente as cólicas, mas passa. Segundo minha mãe, que eu não tive parto normal, né? Não vou falar uma coisa que eu não vivi. Segundo minha mãe, que teve 9 filhos, ela falou assim: é uma dor que passa. Esquece, porque olha, no ano seguinte tinha mais um, no outro ano mais outro. Então, é uma dor passageira. Deus faz as coisas assim, né? Com certeza o homem não ia aguentar nem uma coliquinha, né? Já viram homem com cólica de rim? É terrível, né? Eles rolam no chão, eles choram, gritam, com a cólica de rim. Imagina uma cólica, outro tipo de cólica. Mas Deus sabe de tudo, Deus faz tudo muito bem. Gênesis 2:22. Olha só da onde Deus fez a mulher. A gente poderia falar assim: podia ter feito um pedacinho do osso lá do cérebro. Eu sou inteligente, você é inteligente, mesmo feito dessa parte. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Coitado do Adão, vivia sozinho, né? Só botando o nome nos bichos. Né? Quando chega a mulher,
Diz alguns maus faladores que ele esqueceu de pôr nome em alguns bichos, depois que a mulher chegou. Porque ele viu que era muito melhor que os bichos, que os animais. E fez ela da costela, caiu um sono profundo nele. Olha que injeção, né, que anestesia geral boa. Ele dormiu, Deus tirou a costela dele e fez a mulher. Gente, olha, você não é inferior ao homem, não. Deus fez você da costela. Essa caixa torácica protege órgãos vitais para todos nós, que é o pulmão, o coração e o fígado. Esses 3 órgãos são importantes para a sobrevivência humana. E quem está protegendo? As costelas. De qualquer impacto, de qualquer pancada que você venha dar, isso aqui te protege. Olha aí, homens. Está vendo como a gente é importante? A gente é aquela que protege, que auxilia, que ajuda, que aconselha. Oh, não dizem que mulher tem 6º sentido? Homem, não faça tal coisa, depois que a mulher falar assim, não faça. Porque pior de ouvir ela falar assim, não faça, é ouvir ela depois falar assim, eu não te avisei para não fazer e você fez? Então, não sei qual que é pior. Então, é melhor não fazer para não ouvir a mulher falar assim, eu te avisei, eu te avisei. E você vai martelar na sua cabeça, eu te avisei para não fazer e você fez. Então, mulher é conselheira, ela é valiosa, ela é filha de Deus. Amém? Então, a gente vê aí que ela é uma parte importante da criação. Quem era Eva? Essa que a gente culpa tanto, né? Que a gente fala tanto dela. Ó, Eva, por que você fez isso? Ó, Eva, não queria, né? Por que a gente faz isso? Ela era uma mulher inocente, pura, sem malícia. Imagina uma mulher assim, é igual uma criança, né? Pura, inocente, sem malícia. Ela podia comer todos os frutos, então ela era uma mulher saudável. Deus fez todas as árvores ali para ela poder saborear aquele fruto. Todas as ervas do campo ela podia se alimentar. Então ela era uma mulher saudável, uma mulher fitness, né? Andava, comia coisas saudáveis. Então ela era uma mulher pura, inocente, sem malícia. E ela teve uma parte muito difícil nesse início da criação do mundo. Lutar contra o inimigo número 1 de Deus, Satanás. Só que Satanás não era puro, nem inocente, né? Ele era astuto, ele era sábio, ele tinha vivência, ele tinha experiência e sabia muito bem como chegar e o que falar para aquela mulher inocente. Não é assim? Quando o pecado vem chegando assim, ele vem com cara boa, de boa aparência, sábio, e vai nos enganando, nos ludibriando, a ponto da gente cair nessas garras do inimigo. Vamos lá no Gênesis 3:1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele chega, né, astuto, com sabedoria, e vai falar, vai manter um diálogo com a Eva. Olha, veja, ele faz uma pergunta, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí o que a mulher diz no versículo 2? Ela responde, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ou seja, ela podia comer de todas as árvores do jardim. 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Olha aí, ela viu que era agradável aos olhos. Essa árvore deveria ser muito bela, né? A gente conhece tantas, já viu árvores belas, e essa deveria chamar a atenção. Mas, como tinha tantas outras espécies, por que ela ia olhar exatamente para aquela? Alguém aguçou a curiosidade dela. Alguém fez com que ela fosse olhar para aquela árvore que até então ela nem estava aí para ela.
que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que tinha uma resposta e tinha uma consequência se você comesse dela. Você vai morrer, tá? Então, mulheres, homens, nós muitas vezes somos atraídos pelo que é agradável e pelo que é belo. Aquele Satanás que pinta, que a sociedade pinta tão feio, né? Vermelho, chifres, rabo. Não, Satanás era um anjo de luz, um anjo bonito. Satanás, ele vem para mostrar o belo, não o feio. Porque se fosse feio, a gente corria. Não era atraído por essas coisas pecaminosas. Ele vem para atrair a gente olha, o impacto de olhar já se agrada. Um prato bem feito, bonita aparência, você come já pelo olhar. Às vezes o prato nem é bonito, gostoso, mas você é atraído pela aparência do prato. Né? Quantos têm caído em pecado pelo que parece ser bonito e agradável, mas não é? Muitos têm caído. E quando se cai, vai se afastando de Deus, vai perdendo a fé e vai perdendo o propósito de Deus para você, para a tua vida, para o propósito da criação. Em Gênesis 1, 26 fala que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Vocês já pensaram nisso? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o que temos feito para melhorar essa imagem? As pessoas têm olhado para nós e visto a imagem e semelhança de Deus? Ou visto uma pessoa qualquer? Com quem você quer se parecer? É uma coisa a pensar. É importante a gente pensar o quê? Que nós temos que agradar a Deus. Né? Vamos ver aí algumas coisas que antes a Eva não tinha, não sabia, não conhecia, e foi implantado nela, na vivência dela, e até hoje, através desse diálogo aí entre ela e Satanás. A luta foi difícil, a batalha aí foi difícil. Vamos ver quem vai surgir aí como vencedor. Vai surgir, então, sentimentos que ela nem sabia, nem existia. Primeiro, a dúvida. Quantas de nós, antes de conhecer a Cristo, tínhamos dúvida de algumas coisas? O céu existe? O inferno existe? Tem muitas pessoas que não crêem que inferno existe. Alguns falam assim, o inferno é aqui mesmo. Nossa, se o inferno fosse aqui mesmo, tá bom, né? A gente tem muita coisa boa aqui. Não, a dúvida. Satanás implanta dúvida na nossa cabeça. Tudo acaba com a morte? Tem muitas seitas e heresias aí pregando isso. Morreu, acabou. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Tá? Você tem uma vida, uma alma. E essa alma, você que faz o caminho dela. E a escolha que você fizer, para onde ela vai. Deus existe? Eu lembro que quando eu era criança, a gente ficava perguntando, né? Aprendia muito sobre a Bíblia e ficava assim, indagando. Deus, quem criou Deus? Mas nós temos um limite. Nós somos criatura de Deus. A gente tem limite nesse ponto. A gente não consegue chegar à criação. Não importa quem criou. Ele foi criado e ele é Deus, tá? Então, Deus também há outra dúvida que Deus é proibitivo? Porque muitas seitas, heresias e religiões aí pregam um Deus proibitivo, proíbe tudo, tá? Quando ele fala, não comereis daquela árvore, ele estava pensando no futuro da humanidade, no futuro daquele casal. O intuito dele não era proibir. Quando os nossos pais proíbem alguma coisa, é para o nosso bem. Principalmente as mulheres, né? As mães. Filho, não vai em tal lugar. Ali não é bom. E o filho faz o quê? Teima e vai. Né? E aí corre o risco de outras coisas, né? Então a gente vê aí que a proibição às vezes é por bem. E aí os adolescentes ficam revoltados. Ah, minha mãe e meu pai só pegam no meu pé, fica me proibindo as coisas. Ele sabe todas as coisas. Os pais cometeram erros. E a gente não quer que vocês cometam os mesmos erros. Por isso que eles proíbem muitas coisas. Enquanto você é adolescente, criança, adolescente, jovem, e estiver debaixo do olhar do pai e mãe, você vai escutar muito. E não pense que porque você é casado, que você vai deixar de escutar. Você vai continuar escutando de pai e mãe. Glória a Deus por isso.
tá? Os pais foram feitos para isso, para educar, para orientar, para deixar você ter uma vida até melhor do que a que eles tiveram. Outro sentimento que vai surgir aí, após esse diálogo com a Eva: soberba. Soberba. Ela poderia ser como Deus. Olha no versículo 4. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Qual o objetivo da gente saber o bem e o mal? Né? Hoje a gente tem os dois caminhos a seguir, do bem e do mal. E Deus nos fez com essa capacidade de escolher. Nós temos uma escolha. Que caminho seguir? E aí a gente vê que a soberba poderia ser como Deus. Ela nem pensava nisso, mas ele implantou isso, essa sementinha na cabeça dela. Outra coisa que foi implantada: agradar a carne. É muito prazeroso dizer, assim, não rejeitar o que é agradável, né? Negar algo prazeroso é mais difícil do que aceitar, né? Então, muitos falam sim para o mundo e não para Deus. Porque o que é agradável ali, a carne, nos satisfaz. Nós somos feitos, criados a partir do pecado, o primeiro pecado. Nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. Quando a gente encontra a luz de Jesus Cristo, através da salvação, aí sim, aí que vamos ter uma nova vida. E essa nova vida, essa nova criatura tem que fazer coisas que não agradem a carne, mas agradem o Espírito. E é aí que é a luta constante que homens e mulheres vivem até os finais dos tempos. A luta contra a carne, né? Desobediência. Ela fez a própria vontade e não a vontade de Deus. Deus disse: não comereis. Ela fez a própria vontade. A desobediência. Ela é muito terrível, ela traz consequências. E uma outra coisa que vai surgir aí, porque ele é o pai da mentira, a mentira. Onde está a mentira? No verso 4, quando ele diz assim: a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. No versículo anterior, ela não falou que Deus falou para ela assim: se você comer, você vai morrer? E ela não deu ouvidos quando Satanás falou: imagina, você não vai morrer. Satanás, astuto, esperto, como que é, falou uma mentira. E ela caiu nessa mentira. E até hoje, né, muitos mentem, muitos caem em mentira. Tem gente que tem uma lábia boa para mentira e muitos caem. Hoje a gente vê tanta gente aí dando golpe, o cara é bom, é especialista em mentir. A mentira tem ali o pai, que é Satanás. Vergonha. Hoje a gente tem vergonha de muita coisa. Veja que esse Satanás, quando eles comeram o fruto, eles viam nus, não tinha vergonha disso. A partir do momento que eles comeram, né, e foi aberto os olhos, eles tiveram vergonha. Eles perceberam que estavam nus. E aí o que acontece? Eles mesmos correram, foram cozer folhas ali de figueira e fazer aventais para eles. E se esconderam. Quando a gente está em pecado, quando a gente comete um erro, a primeira coisa que a gente faz, se esconde da presença de Deus. Deus vê tudo. Não é Deus que nos afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus quando a gente peca. E afastando de Deus, a nossa fé vai diminuindo, o nosso prazer de estar em comunhão com os irmãos vai diminuindo, a nossa vontade de ir para a igreja vai diminuindo e a gente vai ficando frio espiritualmente. Isso é terrível, porque o pecado traz a vergonha. Gênesis 3:7, quando fala assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E Deus vai lá passear toda tarde e chama eles, ó. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele vê tudo e todos. Não importa onde você se esconder, nas profundezas do mar, Deus ali vai te achar, Deus vai te ver. Não importa se o homem ou a mulher ali tinha se escondido atrás de algumas árvores. Deus tinha visto. Deus sabia tudo o que tinha acontecido. E Deus é tão amoroso,
grande o amor dele por nós, que ele já tinha preparado o plano B. O plano B para recuperar essa separação do homem e Deus. Aí a gente pergunta assim, que é fácil culpar só a Eva, né? Muito fácil. Foi ela, foi ela. E se Adão dissesse não, naquele momento que ela ofereceu o fruto? Não, mulher, Deus falou isso. Não, ele simplesmente concordou e comeu. Então, homens, pare de ser o acusador. Porque desde então, Adão virou o acusador. E hoje as mulheres sofrem com essas acusações. Foi você que fez tal coisa errada. O homem faz coisa errada, a mulher não fica, oh, foi você, foi você. Mas o homem, para acusar a mulher, é demais, né? Demais, fica acusando, oh, mulher, oh, foi você que fez isso, foi você que fez aquilo. Não é bem assim. Trate sua mulher com respeito, com amor, né? Quando o primeiro homem caiu, não foi porque ela ofereceu o fruto e socou na boca dele, não, ela não fez isso. Ela não enfiou aquele fruto na boca dele, desesperada para ele. Ele simplesmente ofereceu, porque ela achou prazeroso e gostoso, e ofereceu. E ele comeu. Então, o erro foi dos dois. Quando homem e mulher caem em pecado, às vezes não sempre, é os dois. Né? Quando cometem pecados assim carnais, muitas vezes são os dois que caem. Não é apenas um, não. Um é cúmplice do outro. Satanás, veja aqui que ela vai introduzir vários sentimentos, né? Eu citei a dúvida, mentira, soberba. Satanás, ele faz a mesma coisa com a gente, ele escaneia a gente. Ele conhece todos os nossos pontos fracos. Ele sabe aonde pegar você. Ele sabe tudo sobre você. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus, lá que fala em Efésios 6. Revestir com a armadura de Deus. O soldado romano, ele não ia para a guerra simplesmente com a roupa simples de baixo, doméstica. Ele ia com toneladas ali em cima do corpo dele. Capacete, couraça, sandálias, tudo isso para se proteger contra o inimigo. E nem sempre, hoje os soldados em guerra também têm toda a proteção, os policiais têm toda a proteção, e mesmo assim acabam morrendo. Mas eles tinham a proteção. Nós temos que fazer o mesmo, nos proteger com a armadura de Deus, através da fé, da salvação, da justiça, da verdade, né, do Espírito, estar preparado no Evangelho. Quando alguém falar alguma coisa contra o Evangelho, você vai lá e defende. Lembre-se, Satanás conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E conhece muito mais que nós. A gente critica muito os muçulmanos, né, os islamitas, que seguem Maomé, o profeta, mas eles conhecem o Alcorão. Eles sabem desde criança, decor, sabe todos os preceitos, doutrinas ali do Alcorão, eles sabem. E nós, chamados cristãos, mal conhecemos às vezes o Salmo 23. Né? Então nós precisamos estudar mais, conhecer mais. Não é só ler. Quando você lê, Deus revela para você. Há uma interpretação, há uma revelação. O Espírito Santo fala, é diferente de ler um livro qualquer. A Bíblia é uma palavra viva e eficaz. Ela é atual, ela fala a cada momento. Em todos os séculos ela fala através do Espírito Santo de Deus. O plano de salvação foi criado por Deus. Mesmo o homem caindo, né? O que Deus fez? Tirou eles dali. Para proteger eles, porque se eles ficassem no mesmo lugar, eles sofreriam outros impactos ali de Satanás, outras tentações. Deus tirou eles dali. Tiveram consequências? Sim. Aí a gente vê em Gênesis 1, vai falar sobre o que fez com a serpente, o que fez com a mulher. O homem vai trabalhar dia a dia, com o suor do seu rosto, ganhará o seu sustento. É difícil. Veja que a gente trabalha, né? A vida quase toda, né? Para conseguir se aposentar. E cada vez que a gente está perto de aposentar, muda a lei. Aumenta mais o período para trabalhar. É difícil? É. Mas Deus te sustenta, Deus te protege. Deus vai dar proteção e sustentar você todos os anos que você ainda tiver para trabalhar nessa lida, tá? Deus nos ajuda. Então, Deus
o pecado traz consequências. E a gente vê aí que eles tiveram as consequências desse pecado. Se não tivessem pecado, não teria tantas consequências, mas teve. Então, antes da gente ficar julgando a atitudes de Eva, de Adão, ore para eles, que pela inocência deles, pela falta de malícia, Satanás usou esse ponto fraco, né? Esse ponto que nem existia para eles, para tentá-los, para derrubar a criação. Deus quer derrubar a criação. Deus não, desculpa. Satanás quer derrubar a criação de Deus. E ele faz de tudo, para derrubar isso. Você acha que Satanás fica satisfeito quando você vem para a igreja? Quando você está nos caminhos do Senhor? Não. A tentação maior tem sido dentro das igrejas. Porque lá fora o pessoal já está fazendo a vontade do mundo, a vontade da carne. A tentação agora é em cima das famílias da igreja. Satanás quer destruir as famílias. Porque destruindo a família, destrói o plano de Deus lá do início de Gênesis, que é a família. Então, através da salvação, esse plano de Deus assim, para o homem não se afastar dele, foi grande, tão grande, que em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho. Imagina, ele enviou o seu filho, Deus, para se tornar carne, sofrer dores, derramar seu sangue na cruz por você, por mim, por toda a humanidade. A nossa luta, irmãos, não é contra os seres humanos. A nossa luta, Paulo fala lá, é contra as potestades, príncipes das trevas. Nossa luta é espiritual. A gente não está lutando contra os seres humanos, como outros semelhantes a nós. Eles também são vítimas. A nossa luta é espiritual. Príncipe das trevas, lembre-se, Satanás, quando caiu, foi derrubado, expulso do céu, não foi sozinho. Foi legiões, muitos caíram. E eles vivem ali amando de Satanás, para derrubar aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que querem seguir o caminho da salvação. Voltando às mulheres. Infelizmente, a gente tem visto o quê? Que as mulheres hoje têm lutado por propósitos fora do contexto bíblico, fora da vontade de Deus, que é a criação. Deus fez o homem e a mulher, Deus fez família. Deus mandou se multiplicar. Você vê isso em Gênesis. E hoje em dia a gente vê muitas mulheres e homens que preferem um pet do que ter um filho. Você não está contrariando a vontade de Deus? Fugindo do propósito de Deus, que é multiplicar? Existem países da Europa que abrem as portas para imigrantes, porque está faltando mão de obra nos trabalhos, porque as pessoas não querem ter mais filhos. Né? Eu não quero dar. Filho dá muito trabalho. Cachorro também dá. E dá até mais gasto. Filhos são bênçãos. Tá? São bênçãos. Não tenha filhos, como antigamente, né? Os operários faziam isso. Eu vou ter bastante filho para aumentar meu salário, porque tinha salário família. Aí aumentava o salário. Não, não era isso. Tá? Não é bem assim. Filho é bênção. Também não tenha filho pensando assim, eu vou ter alguém para cuidar de mim na velhice. Se você tiver uma vida saudável, o filho não vai precisar cuidar de você na velhice. Né? Bênção, multiplicai, foi ordem de Deus. E essa ordem tem sido esquecida. As pessoas não querem mais ter filhos. Né? E quando tem, é um só. E muitos até casam. Antes de casar, já faz toda a cirurgia para não ter. Está errado? Com certeza. Não está fazendo a vontade de Deus. Se cristão pensa nisso, totalmente fora do propósito de Deus. Outra coisa que as mulheres têm lutado, né, que foge do propósito. Leis que permitem a legalidade, né, do transgênero. Trans. Através de hormônios, estão mudando o gênero. Feminino para masculino, masculino para feminino. Fora do propósito de Deus. Né? Adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. É mais fácil, às vezes, de um casal, né, conseguir adotar do que um trans e por aí fora.
Tá? Eles estão conseguindo. Querem mudar até a certidão certidão de registro de nascimento. Tem lei aí transitando, se não já mudaram, querendo essa mudança. Tá? E ganha 2 pais, 2 mães, e para eles é normal. Para Deus isso é normal? Casamentos homoafetivos. Pessoas do mesmo sexo casando, isso é lei. Pode casar. E ter os mesmos direitos, heranças e tudo mais. Tem muitos até que casam e divorciam também, né? Aí não deu certo, muda. Tá? Então, casamentos homoafetivos. Outra coisa que vivem lutando, e ainda estão lá no Congresso tentando mudar a questão de aborto. Porque foi mudado, né? Aborto, assim, para casos de estupros e tudo mais. E má formação cerebral e tal. Mas estão querendo. Né? Por quê? Tem uma coisa que as mulheres vivem falando e lutando desde o passado: empoderamento. Vocês já ouviram isso? Empoderamento. A mulher acha que com esse empoderamento, com esse direito de ter mudança, dona do seu destino, isso é joia para nós mulheres. Quando você é filha de Deus, você não vai fazer seu próprio destino. Você vai esperar a vontade de Deus. Você vai orar, mulher, e pedir a Deus o que você vai fazer na vida. Esse empoderamento é mundano. Tá? Claro que tem muitas coisas que é óbvio, que tem que ser lutadas mesmo, principalmente jornadas de trabalho, leis trabalhistas, né? Questões assim, recentemente não, essa semana eu ouvi falar que vai mudar a licença paternidade, né? De uma semana, vai aumentando gradativamente. Aí eu fiquei, nossa, muito tempo, né, para o homem ficar em casa, será que ele vai ajudar? A lei de paternidade, né? E os homens, porque tem homem que tira a licença paternidade e fica deitado do lado da mulher, não é assim, né? A gente precisa de ajuda. E vão mexer nisso aí. Óbvio, essas coisas são boas. Licença maternidade, 120 dias, aumentou. É ótimo. Tudo isso é ganho para nós mulheres, que queremos ter filhos, que queremos, né, trabalhar e ter direitos a isso, tá? Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. A gente vê aí tudo distorcido daquilo que Deus planejou. E a gente não tem que dar joinha, não tem que falar, não. A gente tem que estar preparado. Por isso que a preparação do evangelho, preparado para dizer: eu amo você, pecador, mas eu não amo o pecado. Isso tem ocorrido muito, crescido em muitas famílias, né? Essas coisas aí que a gente fica assim até, sabe, espantado de ver essas mudanças aí de gênero que a gente não sabe mais nem quem é quem. Tá difícil, tá? E, é claro, internet é aquele recurso que posta tudo e mostra tudo como sendo tudo verdade, sendo lindo, maravilhoso, e não é bem assim. Foge do propósito de Deus. Tanto homem como mulheres podem ser pessoas prósperas e abençoadas, ganhar suas lutas, suas conquistas, né? Se forem tudo dentro daquilo que agrada a Deus, dentro do propósito. Atos que abominam aquilo que Deus criou, sai fora. Pode até participar de movimentos, mas leia, estude que movimentos são esses que você vai entrar. Não seja aquela mulher também fora, né, da antena, isolada de tudo. Mas cuidado. Satanás, aquilo que eu falei no começo, mostra o bonito, agradável, mas por detrás tem aquela lei que vai prejudicar não só você, como sua família, como seus filhos. E a gente tem que tomar cuidado. Você vai ser próspero, homem e mulher, se fizer tudo aquilo dentro da vontade de Deus. Vamos deixar de culpar Eva, vamos deixar de culpar Adão. Ela foi uma vencedora. Lutar contra Satanás, será que a gente consegue? Ter aquele diálogo com Satanás que nem ela teve? Ela foi uma heroína. E através dessa luta dela, ela conseguiu uma vitória muito grande. Que nós, através de Jesus, conseguimos a vida e vamos conseguir a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.
Não dá para ter gostinho de quero mais, porque o relógio, consertaram o grande, a gente vê melhor. O pequenininho a gente escondia. Vamos, nesse momento, honrar a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas, nesse momento. Que você possa pegar os envelopes com os obreiros e oferecer. Não é obrigatório, você faz isso de coração, com alegria.